Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma técnica muito interessante, uma ferramenta que eu uso há muito tempo, mesmo antes de me tornar psicóloga, eu nem sabia que era uma ferramenta. Hoje, como psicóloga, eu uso com os meus pacientes e eu acho que essa ferramenta, aliás, eu acho não, eu tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar você a lidar com sofrimento psicológico, com alguma dor emocional que você esteja vivendo, com ansiedade, com depressão, se você está passando por isso. É uma ferramenta que não vai te custar nada para usar, tem resultado sim, ela é muito efetiva, é fácil de usar e eu vou explicar para você, né, como que funciona para que você comece a usar hoje mesmo, tá? Eu vou falar sobre a escrita terapêutica, por que que ela funciona, por que que ela não funciona, quais são as evidências de que ela funciona mesmo. Então fica comigo até o final, que você não vai se arrepender, viu? Não vai se arrepender, você vai entender como usar, em que situações usar e por que que a escrita terapêutica pode ser assim tão útil para você lidar com qualquer dificuldade que você esteja vivendo, como você pode usar essa ferramenta para você aumentar o seu autoconhecimento, tá? Se você não me conhece, eu sou Juju Lima, eu sou psicóloga, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Se você não tá vendo, né, todas as lives, você pode estar vendo faltando algumas na sequência, é porque eu tiro algumas, deixo no canal do Telegram, todas por tempo indeterminado. Aqui no YouTube eu vou tirando algumas, vou renovando. Então, se você ficar curioso para saber quais são as outras lives ou quiser ter acesso à live por tempo indeterminado, é só você entrar no canal do Telegram que está na descrição desse vídeo. Lá eu sempre coloco o link de todas as lives que eu faço aqui no canal. É importante você saber que às vezes durante o vídeo eu cito uma live que eu já fiz e você vai procurar e talvez não vai achar, então fique sabendo que está no canal do Telegram, tá bom? Por que que eu resolvi falar desse tema hoje, né? Porque muitas pessoas estão sofrendo atualmente. A alimentação emocional é uma das grandes dificuldades, né? Quando as pessoas pensam em emagrecer, uma das barreiras mais difíceis de ultrapassar é a alimentação emocional. Muitas pessoas sofrendo com ansiedade, principalmente com essa questão da pandemia, ou com problemas de relacionamento, problemas na família, enfim, o que não falta é dificuldade por aí, né? E eu sei que muitas pessoas não conseguem entender, a maioria das pessoas não tem essa consciência, esse autoconhecimento para conseguir entender o que está relacionado com esse sofrimento, o que fazer para mudar, como mudar, né? Por que que eu faço certas coisas, né? Muitas pessoas ficam em padrões de comportamento que são autodestrutivos, que não são bons para a pessoa a longo prazo e elas não conseguem se livrar disso, né? Um exemplo é a alimentação compulsiva. Quem sofre com alimentação compulsiva tem plena consciência de que isso não é bom a longo prazo, mas a pessoa não consegue se livrar desse padrão, né? Então, essa técnica pode ajudar você nisso também. Muitas pessoas, até por não saber identificar as causas desse padrão disfuncional, usam algumas palavras assim, não, no meu caso eu como muito, mas é falta de vergonha na cara mesmo. É fácil usar uma palavra assim, usar um rótulo, quando você não sabe explicar o que está acontecendo com você, né? Presta atenção se isso acontece com você. Se você costuma explicar o seu comportamento com um rótulo bem simples e fácil de entender, talvez você não esteja tendo noção do que controla o seu comportamento, da complexidade que está envolvida no seu comportamento. E qual que é o problema disso? Quando você não sabe por que faz o que faz, quando você não sabe o que controla no o seu comportamento, fica mais difícil ainda de mudar, né? Não é que o autoconhecimento vá por si só já fazer você mudar, né? Porque saber que não é saber como. Você pode saber a causa do seu problema, da sua dificuldade, do seu sofrimento, e mesmo assim você não conseguir mudar, mas é muito mais fácil você mudar quando você tem autoconhecimento, porque você sabe quais são as barreiras, quais são os problemas que você precisa superar, né? Então, essa escrita terapêutica ela é uma forma de você aumentar o seu bem-estar físico, aumentar o seu bem-estar emocional, superar algum sofrimento, é usado até com pessoas que sofreram estresse pós-traumático. Então, é uma forma de você superar problemas que você já viveu, né? Enfim, é uma forma de você conquistar autoconhecimento, de você conquistar a transformação que você espera,
né? E eu acho que você vai conseguir usar muito essa ferramenta até para mudar seus hábitos, para construir novos hábitos, né? Para se desenvolver como pessoa, desenvolver não só a sua saúde física, mas a sua saúde mental também, tá bom? Agora, por quê? Né? O que que é de fato, por que a escrita terapêutica ela pode trazer todos esses benefícios, né? Talvez você esteja curioso em relação a isso. A escrita terapêutica ela é uma forma de fazer um link com o seu mundo interior, né? Por quê? Porque no mundo de hoje a gente fica tão estimulado, tão conectado com redes sociais, com Facebook, com computador, com televisão, é tanta informação que a gente passa muito tempo olhando para fora e esquece de olhar para dentro da gente. Não tem esse hábito de olhar para dentro, não tem esse hábito de entrar em contato com o nosso mundo interior, né, com o mundo das emoções. E a escrita terapêutica, ela faz essa ponte entre o seu mundo exterior e o seu mundo interior, né? Amplia a sua visão, amplia a sua compreensão sobre o que você está fazendo e sobre o que é necessário para mudar, tá bom? No final desse vídeo eu vou mostrar para você, tem várias formas de fazer isso, eu vou mostrar uma para você começar a aplicar hoje mesmo na sua vida e depois você me conta os resultados, tá bom? Eu uso aqui, olha, eu vou deixar até aqui um dos caderninhos, eu uso em várias situações, tenho vários outros caderninhos e eu vou explicar para você uma das formas de usar a escrita terapêutica para ajudar você a lidar com esse sofrimento, né, com essa dor emocional, com essa dor psicológica, tá bom? Eu usava essa ferramenta, para falar a verdade para vocês, desde a minha adolescência. Não era assim o tipo de diário, não. Eu escrevia coisas muito intuitivamente e eu gostava de escrever. Eu notava que aquilo tinha um efeito terapêutico até em mim. E depois que eu me tornei psicóloga, eu entendi por que isso funciona. Hoje em dia, com os meus pacientes, eu sempre recomendo que eles tenham um caderninho desse. Porque às vezes, no dia da sessão, a pessoa não consegue se lembrar de tudo que aconteceu e é muito importante que ela tenha esse registro para na sessão a gente conseguir trabalhar os pontos-chave, né? E não ficar demorando muito tempo para acessar aqueles conteúdos que são aquele que pega mais, né? Aquilo que é mais o calcanhar de Aquiles do paciente, vamos dizer assim. Então eu uso no consultório. A minha psicóloga também pede para eu anotar. Então, para você ver como que é tão importante, né, assim, essa ferramenta que eu tanto uso com os meus pacientes quanto eu uso enquanto paciente sendo atendida pela minha psicóloga. Espero que você aproveite muito o vídeo de hoje e comece a colocar em prática, tá bom? Agora, é importante fazer o seguinte, falar o seguinte para vocês. Apesar da escrita terapêutica ser super importante, não só para conectar você com o mundo interior, ela não vai ser sempre um processo fácil. Não vai ser tranquilo, não. Por quê? Porque você vai entrar em contato com lembranças dolorosas, talvez com memórias difíceis, né? Então, e isso não é fácil, não. Às vezes é melhor a gente deixar para lá, a gente esquecer o que aconteceu, colocar uma pedra em cima disso tudo. Quando você escreve, de alguma forma você traz isso para o concreto, né? Então, nem sempre é fácil. Mas é importante, é necessário para você até superar essas frustrações que você está vivendo, né? Todas essas dificuldades emocionais. Então, chamando a atenção para que você não fique decepcionado. Se você achar difícil, pode ser difícil sim, porque vai mexer com um conteúdo emocional muitas vezes difícil de suportar, tá? Não é também assim, eu vou escrever aqui no caderninho os meus problemas, todo o meu sofrimento, então vai sair daqui da minha cabeça, vai para cá e acabou. Como se estivesse passando uma borracha. Também não é assim. É uma ferramenta que você precisa usar, é uma técnica que você precisa ter consistência, você precisa ir se adaptando, se acostumando e o efeito dela você vai notando mais a longo prazo. Pode ter um efeito imediato, dependendo da situação, e eu vou explicar para vocês? Pode, mas não é uma mágica aqui que você vai colocar aqui tudo que está te preocupando, tudo que está te estressando e de repente você vai se sentir novo, de vida nova da noite para o dia. Não é bem assim, tá bom? Como é que isso acontece? Vou explicar para vocês. Olha, vou dar um exemplo de como essa escrita pode ajudar. Pode ajudar você se você tem dificuldades, por exemplo, com relacionamentos. Por quê?
Sabe aquela famosa DR? Quando acontece alguma coisa que irrita a gente, aí a gente já quer logo, ou então a gente tá tudo bem, né? Mas tem dia que a gente acorda com o pé esquerdo, parece que vai tudo mal, e aí a gente começa a querer fazer aquela famosa DR. A gente começa a DR para resolver um problema e depois da DR a gente sai com dois, porque a própria DR já gerou outro problema. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo também. Por que que pode a escrita, né, terapêutica pode ajudar você com o seu relacionamento? Porque quando você sentir necessidade de conversar sobre alguma coisa, tanto quando você acorda de mau humor e começa a ver chifre em cabeça de cavalo, começa a querer conversar, você pode colocar no papel. Porque muitas vezes, quando você está sentindo isso, você está com uma vontade de se expressar, né? De se colocar para o seu parceiro, para a sua parceira, de explicar o que não está bem, o que você gostaria que mudar, o que está te incomodando. Só que quando a gente fala com a pessoa, algumas vezes a gente fala da forma errada, a gente fala de forma agressiva, a gente acaba se desentendendo. Então, quando você coloca no papel primeiro, escreve tudo o que você está pensando a respeito do seu relacionamento, o que te incomodou, o que você quer mudar. Isso ajuda você a organizar as suas ideias antes de conversar com a pessoa. Primeiro porque te dá clareza, né? Você consegue ter um panorama geral assim, poxa, o que tá ruim aqui nesse relacionamento? O que eu quero que mude? Te dá uma clareza. Segundo, você tem a oportunidade de passar essa mensagem para a pessoa de uma forma mais adequada, né? O que você falaria para ela às vezes em tom agressivo, depois que você escreve, dá uma aliviada e você já consegue falar para ela num tom mais calmo. E isso faz o quê? Ela fica até mais receptiva para ouvir o que você tem para dizer. Se você começar a falar de forma agressiva, a pessoa já se fecha, já fica resistente, já não quer nem ouvir o que você tem para dizer. Então, a escrita terapêutica pode ajudar no seu relacionamento nesse ponto, né? Outras situações, quando você está muito irritado, muito estressado e você já quer tirar logo satisfação com a pessoa, não precisa ser necessariamente um relacionamento conjugal, às vezes uma família, né? Alguém da sua família te irritou antes de você já partir para pedir satisfação e falar com a pessoa, você pode usar o papel, porque no papel você não precisa ter censura, né? Você escreve no papel com a tranquilidade de saber que você pode rasgar tudo depois, que ninguém vai ler. Então você pode descarregar mesmo, desabafar, colocar, até botar palavrão se quiser, no papel não tem problema. Você pode escrever tudo o que você está sentindo sem julgamento, sem medir as palavras, e quando você se expressa dessa forma, já tem um efeito impressionante para baixar o seu nível de estresse, para baixar o seu nível de irritação. E quando você for falar com a pessoa, você já vai estar mais controlado, mais tranquilo para resolver esse problema com ela, né? Então, mais um dos exemplos em que a escrita pode ajudar você no relacionamento, porque ajuda você a não ter esses comportamentos impulsivos, né? E quantas vezes a gente acaba se desentendendo com a pessoa, depois se arrepende do que falou, usou uma palavra que não caiu bem naquela hora, se você pudesse voltar atrás, você falaria de outro jeito. Então, cria aquele atrito e às vezes você tem que depois se reconciliar, pedir desculpas. É um problema, né? Muitas vezes para muitos casais, para muitas famílias. A escrita pode te ajudar nisso, tá bom? Vou te dar outro exemplo também. A escrita terapêutica pode ajudar você a superar traumas, né? Isso já foi demonstrado por estudos também, porque quando você vive um acontecimento muito traumático, muitas vezes aquilo fica repetindo na sua cabeça, né? E por que isso acontece? Porque a sua mente está trabalhando aquela informação ali, está tentando achar um sentido para aquilo, está tentando digerir. É como se você tivesse comido uma coisa que não te fez bem. E você fica muito tempo ali fazendo a digestão, né? Que parece que a comida não desce, fica pesada. É a mesma coisa quando você vive um acontecimento muito traumático. Fica parada aquele acontecimento no cérebro, né? Na nossa mente. A gente fica processando, revivendo, relembrando, tentando achar um sentido. Quando você escreve, quando você coloca no papel, você ajuda, né? Você cria uma forma de ajudar a sua mente a processar todas aquelas informações, porque traz para o concreto, né? Você consegue digerir melhor esses eventos bons, né? Os eventos ruins, os eventos bons também.
e você consegue dar um sentido para isso de uma forma mais fácil, mais tranquila, num lugar seguro, que é o papel, né? Você consegue, quando você faz isso, por exemplo, aprender com seus erros. Se você está relembrando uma situação difícil do passado, uma situação que você tenha cometido um erro muito grave, que tenha se arrependido, você pode ter oportunidade de aprender com seus erros, de ver o que você poderia fazer diferente naquela situação, né? Você cria uma oportunidade de aprender com a sua própria experiência. No papel fica mais fácil, porque quando você traz isso aqui tudo por concreto, a sua mente até dá uma descansada, que ela sabe que você registrou, que está no papel e que você não precisa ficar revivendo aquilo. É parecido, por exemplo, quando você tem alguma coisa para fazer e aí você não anota. Aí toda hora você lembra, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que fazer tal coisa. A sua mente sabe que você precisa fazer alguma coisa e ela quer te lembrar daquilo para você não perder um compromisso, por exemplo. Então, de vez em quando, fica vendo aquele pensamento, né? Toda hora, toda hora. Quando você anota no papel, repare que você dá uma relaxada. Você sabe que está ali, você não fica com medo de esquecer, porque se você esquecer não tem problema, só você sabe onde você vai olhar, né? Por isso que as checklists, né, funcionam tanto, né? Eles têm esse efeito também. Além de você, olha só, outro benefício da escrita que eu estou te falando, né? Além de você processar traumas, acontecimentos difíceis, pode ajudar você também até aliviar o nível de ansiedade, o nível de estresse. Nessas situações em que você tem muitas coisas para fazer, precisa se lembrar, você pode fazer uma checklist, né? Uma forma simples de descarregar todos esses compromissos que ficam ocupando a sua mente, né? O que mais a escrita terapêutica pode ajudar você, né? Pode ajudar você na sua mudança de comportamento, na transformação. Como? Não é o seguinte, não quer dizer que você vai escrever tudo, que você, depois que você conhecer tudo sobre você, você já vai ter mudado. Não é isso, né? Uma coisa é saber que, outra coisa é saber como eu falei no início. Mas quando você anota o que acontece, você começa a reconhecer certos padrões de comportamento. Vou dar o exemplo aqui com a alimentação compulsiva. Imagina que você tem dificuldade de controlar sua alimentação e você não sabe por quê, você não sabe dizer quando, você simplesmente usou um nome para descrever isso e falar, falta de vergonha na cara. Então você começa a escrever em que situações você come exageradamente, em que situações você sente sem controle. Anota o que está acontecendo. Tenha esse compromisso de registrar todas as vezes. O que vai acontecer com o tempo? Você olhando o que você escreveu, vai dar espaço para você começar a reconhecer certos padrões de comportamento que antes você não conhecia. Você pode talvez associar isso com um dia da semana em que você está mais estressado, com uma situação, com o ambiente, se é um ambiente de casa, se é o ambiente do trabalho, por exemplo, se é uma situação social que você está com a família, percebe? Quando você começa a registrar essas coisas de forma sistemática, isso te dá a chance de olhar e reconhecer um padrão, né? E analisar o que está acontecendo. Isso é autoconhecimento, pessoal. Isso é uma forma de você explorar os seus sentimentos naquela situação. É uma coisa tão aparentemente simples de fazer, mas é muito raro hoje em dia a gente tirar um tempo no dia para parar para pensar assim, como é que eu estou me sentindo agora? Do que eu estou precisando? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Né? Quando você registra, é como se você tivesse ligado uma chavinha na sua mente no modo assim, autoobservação. Você vai registrar só o fato de você ter um caderninho e falar todo dia eu vou registrar algumas coisas, isso já muda a sua percepção durante o dia, até para saber o que você vai registrar. Se você for decidir escrever de noite, por exemplo, né? Abre um espaço para você reconhecer o seu comportamento, para você perceber como você reage a determinada situação, para você identificar esses padrões de comportamento, né? Quando você entende isso, o que acontece? Se você começa a registrar, entender certos padrões, isso te dá mais clareza para você mudar o que você precisa mudar, para você entender quais são as barreiras, né? Por que você deixou de fazer tal coisa, por que você fez, depois se arrependeu, o que você pode fazer diferente.
É muito rica essa técnica e eu vou mostrar, porque eu tô falando aqui, vocês podem perguntar assim, mas Juju, como que assim funciona, né? Isso aí você sabe o quê? Só da sua experiência de psicóloga? Não, eu estudei, procurei artigos científicos a respeito disso e eu vou citar rapidamente daqui a pouco para vocês como isso tem sido usado, o que os pesquisadores têm falado a respeito da escrita terapêutica, tá bom? O que mais, pessoal? Olha só, quando você escreve, você consegue até usar a escrita terapêutica como uma forma de tomar decisões, né? Você pode pôr no papel, né? Se você tem uma decisão difícil, eu não sei se eu mudo de trabalho. Você pode colocar os prós. O que acontece se eu mudar, né? Quais são as oportunidades que eu estou esperando se eu mudar de trabalho? Pode acontecer tais e tais coisas boas. Mas quais são os riscos? O que eu perco? O que eu posso perder se eu tomar essa decisão tão importante de mudar de trabalho? Você pode escrever também tudo o que você perde, quais são os riscos, né? Isso dá clareza para você decidir que risco você quer assumir, né? E que risco você acha alto demais, né? Acha que vai trazer um impacto grande demais na sua vida. Então, te dá clareza também até para tomar decisões, mudar de trabalho, um relacionamento, né? Terminar ou não um relacionamento, né? E quando você adquire essa prática de registrar sistematicamente, pode ajudar você nisso também, tomar as grandes decisões da sua vida, até reconhecer melhor assim quais são os riscos de eu não decidir, né? Porque às vezes a gente fica assim, será que eu faço isso? E a gente só vê os riscos associados com o que você vai decidir. Mas também existem os riscos de não fazer nada. E muitas vezes eles não são aparentes, eles não ficam tão visíveis assim. Quando você escreve, te dá a oportunidade de anotar também quais são os riscos da não decisão, tá bom? Agora, talvez você esteja pensando assim, mas Juju, eu não gosto de escrever, vou achar isso difícil. Como que eu posso fazer? Eu não tenho essa prática de escrever. Olha só, no começo, talvez seja difícil para você colocar tudo no papel, mas eu tenho certeza que se você começar, você vai ganhar confiança para fazer isso. Primeiro, porque você não precisa escrever uma redação para o vestibular. É um papel que só você vai ler, você pode escrever com erro de português mesmo, ninguém vai ler, ninguém vai olhar. Então você vai ter essa liberdade para escrever. E o fato de colocar no papel, você vai ver assim como é bom se expressar, porque talvez você não tenha oportunidade na sua vida de conversar sobre as coisas com alguém, né? Nem todo mundo tem acesso à terapia, que é um espaço também de autoconhecimento. Então, com papel você consegue aumentar o seu autoconhecimento, a sua capacidade de expressão. Você vai se acostumando com isso lentamente, se você acha que pode ter dificuldade no começo, mas eu tenho certeza que depois você vai se acostumar. Pode parecer desafiador agora, mas com o tempo você vai se acostumando. E você não precisa escrever um livro de cada vez. Você escreve, pode começar escrevendo pouco, né? As coisas mais importantes do seu dia, né? Se alguma coisa te chateou, começa simples, que depois vai dando certo e você vai pensando em outras coisas para registrar, para se expressar no papel. Outra coisa que algumas pessoas pensam assim, Juju, isso não vai funcionar não. Esse negócio de escrever, para mim, não funciona. E eu digo que vai funcionar sim. Sabe por quê? Porque o fato de você, quando você adquire esse hábito de escrever, isso pode ter um efeito curativo, né? Um efeito curativo significativo. Isso foi comprovado em diversos estudos. Por exemplo, teve um estudo com adolescentes. Eles fizeram estudo com 106 adolescentes e eles pediram para os adolescentes escreverem sobre qualquer tópico. Pode ser com conteúdo emocional ou qualquer outro tópico, não precisava ser necessariamente algo relacionado às emoções. Pediram para os adolescentes escreverem durante 3 dias consecutivos. E aí eles aplicaram uma bateria de testes, de escalas, de questionários nesses adolescentes antes de escrever durante 3 dias consecutivos, logo após escrever 3 dias consecutivos e mais ou menos de 2 a 6 semanas depois. Pensa, olha só, gente, foram só 3 dias, não tinha nem muita orientação e eles aplicaram questionários para avaliar o humor, para avaliar o otimismo, várias coisas. Olha só o que eles perceberam, que o fato de ter escrito 3 dias consecutivos aumentou o otimismo, aumentou o afeto positivo e diminuiu o afeto negativo, né? Então, o que o estudo concluiu?
que a escrita é eficiente sim para melhorar aspectos emocionais nos adolescentes, mesmo sem estar relacionada a escrita necessariamente a um conteúdo emocional. Olha como que pode ser poderosa essa técnica, né? Outros estudos também avaliaram a influência da escrita na autoeficácia. O que é autoeficácia? Vou falar rapidinho para vocês. Autoeficácia é a crença a crença que você tem que você é capaz de realizar certas coisas, né? É a crença de que você é capaz de concluir um desafio, de concluir uma tarefa, de fazer alguma conquista. Isso não necessariamente está associado com as habilidades que você tem. Por quê? Você pode ter muita autoeficácia mesmo sem ter tantas habilidades. Como? Vou dar um exemplo pessoal. Eu posso dizer assim, olha, eu acho que eu tenho autoeficácia sim para me sair bem numa situação de ter que conversar, ter que apresentar uma palestra em inglês. Aí, se você me perguntar assim, mas Juju, mas você sabe inglês tanto assim? Você é tão fluente? Você já morou fora? Eu vou falar assim, não. Eu não tenho essa fluência, eu não tenho essas habilidades, eu não tenho essa vivência. Até falar inglês para mim eu fico meio travada, mas tenho confiança de que eu sou capaz de enfrentar essa situação, de me preparar para ela e de me sair bem. Tá vendo? É um exemplo em que eu tenho autoeficácia, eu tenho crença de que eu sou capaz de fazer alguma coisa mesmo sabendo que eu não tenho todas as habilidades desejáveis para fazer aquilo. Né? Então, esse estudo usou a escrita em relação à autoeficácia. Eles pegaram um grupo de empregados e eles perceberam que a escrita tinha um poder muito, uma influência muito positiva para aumentar a autoeficácia desses empregados, a inteligência emocional e melhorar também o afeto positivo, né? E tem vários estudos, assim, eu estou falando rapidamente aqui de 2, né? Mas tem vários estudos que mostram os efeitos terapêuticos, curativos, né, da escrita. Estudos com pacientes que sobreviveram a câncer também, estudos com pacientes que passaram por estresse pós-traumático, né? No caso de pacientes que tiveram câncer, eles perceberam que a escrita ajuda as pessoas a melhorar a qualidade de vida, diminuir a fadiga, diminuir estresse pós-traumático, né? Diminuir aqueles pensamentos intrusivos, né? Que às vezes ficam martelando na nossa cabeça, pensamentos intrusivos, que a escrita ajudou esses pacientes que sobreviveram a câncer até nisso. Isso tudo eu estou falando você para convencer de que é uma coisa tão simples, tão barata, que qualquer um pode fazer, para você ter certeza de que isso pode ajudar você a lidar com a sua dor emocional, né? Muitas pessoas gostariam de fazer terapia e não têm condição, porque é caro mesmo, né? Eu sei que é caro, eu tenho plena consciência disso. E muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de tratamento para melhorar o autoconhecimento. Nesse vídeo aqui eu tô te falando sobre uma técnica simples, barata, que você pode fazer. Não vai ser terapia? Não vai ser terapia, mas vai ser assim super útil para você começar esse processo, entendeu? Se você não tem condição de fazer terapia, você pode começar por isso. E eu tenho certeza que você vai ter resultado, porque os estudos mostram isso. Eu vejo isso na minha prática, tanto com meus pacientes como eu sendo a própria paciente da terapia. Então não subestime essa técnica, faça, porque vai dar certo. Agora, você tem que fazer do jeito certo, né? Qual é o jeito errado de fazer isso? Você não vai ficar preocupado demais com o que você vai escrever. Como eu falei, é um espaço de expressão sem julgamento. Você começa a escrever livremente. Se você ficar parando para pensar assim, será que eu escrevi isso? Será que eu escrevo aquilo? Você não vai sair do lugar. Escreve. Coloca no papel que vem na sua mente, que está te incomodando. Não fique se julgando, não fique olhando, né, o seu português, a sua letra, que aí você vai ficar travado, né? Outra coisa que você também não deve fazer, se você começar e falar assim, não sei, não gostei, não me identifiquei com isso, não vai dar certo, não desista. Existem várias técnicas de escrita, né? Se você não se identificou com uma, você pode procurar outra. Então não desista, teste de outras formas, né? Eu vou fazer outros vídeos mais para frente para mostrar para vocês quais são as técnicas e como elas podem ajudar você em diversos problemas. Não desiste se você não se identificar logo com a primeira. Hoje eu vou falar sobre uma delas, e você pode começar a praticar, mas se você não se identificar, não desista no primeiro momento não, continue. Tem outras técnicas que podem ser úteis para você, né? Outras técnicas de escrita terapêutica.
Outra coisa que você não deve fazer é, por exemplo, usar várias coisas ao mesmo tempo. Assim. O ideal, vou dar um exemplo. O ideal é escrever à mão. Escrever com a mão tem um efeito mais positivo do que escrever no computador. Mas, se você não quiser escrever à mão, ou não puder, ou não tiver segurança que o seu caderninho vai ficar seguro, que ninguém vai ler, melhor colocar no celular. Por quê? No celular você está travado, está com senha, ninguém vai ficar lendo. Você no caderno, se você sentir essa insegurança, é melhor nem usar. As duas coisas têm vantagens e desvantagens. Particularmente, eu prefiro o papel. Eu acho que tem um efeito melhor, sabe? Porque quando você escreve à mão, você ativa áreas diferentes no cérebro. Mas, por outro lado, quando você vai colocar no celular, aquilo está sempre à mão, né? Você pode escrever durante o dia, no deslocamento para o trabalho, você lembrou de alguma coisa, é fácil de você registrar aqui. Então, é bom. Agora, o que você não deve fazer? Usar várias coisas ao mesmo tempo, porque senão a informação fica dispersa, né? Vamos supor que você abre um bloquinho de notas no seu celular, daqui a pouco você está registrando em outro aplicativo, daqui a pouco você está registrando no e-mail, a informação fica dispersa. O ideal é você ter um dispositivo ou uma forma que você deixe tudo registrado ali, para que você tenha esse acesso fácil a todos os seus registros num lugar só. Senão a informação fica dispersa e depois você não vai conseguir resgatar todos os seus registros, tá bom? Então, qual que é o jeito certo de fazer? Você aplicar essa estratégia, essa técnica agora mesmo, né? Para você começar a sentir esses efeitos. Como eu falei, escrever à mão eu acho que tem um efeito mais positivo, mas você pode escolher qualquer dispositivo. A vantagem do celular é que está sempre à mão, você pode registrar a qualquer momento, se você tem facilidade para digitar, isso pode ser até facilitar, ficar mais rápido, né? Mas é importante que você tenha regularidade. Lembra daquele estudo que eu falei dos adolescentes? Se você se inscrever por 3 dias consecutivos, já trouxe aqueles benefícios, né, que os pesquisadores mediram, afeto positivo, no otimismo. Imagina como seria se você adquirir esse hábito para a sua vida, né? Eu tenho plena consciência de que você vai ter resultados incríveis com isso. Então, o que eu vou sugerir para você começar a fazer agora mesmo para aplicar essa estratégia, para usar essa ferramenta na sua vida? Vou dar algum exemplo. Eu sugiro que você comece com uma situação difícil, uma situação mais desafiadora, que cause mais sofrimento. Escreva sobre aquilo livremente. Escreva. Isso pode acontecer em várias áreas da sua vida, talvez relacionamento, talvez família, né? Só escreva sobre esses eventos, esses acontecimentos que mexeram com você, sobre as suas preocupações. Não precisa se preocupar muito com a forma, só anote. Pega um caderninho e sempre que você se pegar sofrendo com isso, adquira esse hábito de colocar no papel, ok? Para pessoas que sofrem com alimentação emocional, eu sugiro registrar sempre que essa pessoa, né, se você está nesse grupo de pessoas que sofrem com alimentação emocional, toda vez que você perceber que está comendo para aliviar suas emoções, anote. Anote no seu caderninho como você está se sentindo, o que você acha que levou você a comer, o que você estava sentindo na hora que você foi comer, o que você sentiu depois, né? Por que as suas emoções estavam mais acentuadas naquele dia, se você não souber exatamente o que causou, é natural que você não saiba disso, coloque o máximo de informações que você conseguir perceber. Como que você estava se sentindo, os pensamentos que estavam rondando a sua cabeça. Isso pode ter um efeito maravilhoso para você começar esse processo de autoconhecimento e para a mudança dos padrões do seu comportamento, tá bom? Agora, não adianta também você fazer assim, uma vez na vida, outra na morte. Adquira isso como um hábito, né? E depois olhe os seus escritos, né? Isso é a aprendizagem, autoconhecimento que você vai estar adquirindo com esse hábito tão simples que é escrever, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, tá? Se você gostou ou não gostou, manda seu comentário no vídeo. Você vai encontrar aqui no canal também link para outras redes sociais, para o Instagram. Aqui no vídeo eu deixo aqui no YouTube eu deixo os vídeos maiores, mais longos. Mas no Instagram você vai encontrar vídeos mais curtinhos também. Pode mandar um direct e me contar o que você achou dessa técnica de escrita terapêutica, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que você achou.
Vou adorar saber a sua opinião, espero que te ajude. É uma ferramenta que me ajuda muito. Vou fazer até outros vídeos sobre isso, né? Para falar sobre outras técnicas. Vou pensar em outras formas de colocar você, né, no caminho para criar esse hábito que eu acho que é tão importante, que é a escrita, que pode ter um efeito, inclusive um efeito terapêutico, né? Que foi o assunto da live de hoje. Então é isso, muito obrigada. Obrigada por ter ficado aqui comigo hoje, por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Até a próxima quinta e tchau, tchau!